Bom dia, queridos. Estamos agora de manhã indo buscar o cavalo no curral, botar ele para pastar, né? E no caminho do curral, aqui eu pensei em fazer um vídeo, aproveitando falar um pouquinho da laranja, né? Do cultivo da laranja, mostrar um pouquinho do nosso amanhecer. Olha como é que as nuvens estão baixas, tá vendo? De branco, muita geada. É um período agora que começa a pastagem ficar seca, né? Mas bom, o nosso intuito hoje não é falar de pastagem, é falar do plantio, dos cuidados, né? Com a plantação de laranja, correto? Vou pegar aqui, tá entrando aqui na roça, né? Para mostrar a vocês, correto? A gente está no meio da nossa pequena plantação de laranja. A gente tem uma média aqui, nosso sítio é de 3 alqueires, a gente divide o sítio conforme a gente vai, conforme o espaço para que a gente lucre um pouquinho com cada coisa. Eu venho observando aqui, não digo que seja a maneira mais correta, mas venho observando que um período bom aqui na nossa região do Rio, para que a gente possa fazer o plantio de enxerto de laranja, seria o mês de junho, julho, meio do ano. E normalmente é uma época mais fresca, né? É um período mais fresco nosso. É que embora a gente pegue um período de estiagem com pouca chuva, né? E as plantas normalmente demoram mais a desenvolver, mas as plantas sentem menos, com o sol mais ameno, né? Uma temperatura mais fria, né? A meu ver, é o melhor período para que a gente possa fazer plantio, né? E olhando aqui pro chão, porque tá meio esburacado, que a gente veio plantando aipim aí, abriu algumas covas para tirar a raiz, mas senão a gente cai aqui. Aí, o seguinte, a meu ver, para plantio é o melhor mês, o melhor período, né? Junho, julho, né? Na nossa região do estado do Rio de Janeiro, que normalmente é uma região mais quente, né? E para plantio, algo muito interessante assim, é o que a gente fez aqui. Plantou raiz lavada. O que é raiz lavada? A muda do enxerto sem bloco. Porque normalmente, na maior parte dos lugares onde se faz enxerto, os blocos são pequenos. E normalmente para que a muda caiba no bloco, eles são obrigados a cortar o espigão. Esse espigão vai se refazer. Normalmente corta um, bota 2, 3 ali. Ele cresce, mas cresce 2, 3 juntos ali. Às vezes é um só, mas normalmente 2, 3. Só que leva tempo até essa raiz principal desenvolver. E esse levar tempo faz com que ele demore a desenvolver na terra, certo? Seja uma muda que demore a produzir frutos, né? Tem algumas pessoas que fazem enxerto em saquinhos, outros fazem em capim, um bloco maior, bem maior. Mas mesmo assim,
corta esse espinho. Então, aqui a gente optou em plantar em raiz lavada. Tira-se da terra, vem a raiz limpa, mesmo lavada. Por quê? Também, você ali observa, você vê se tem alguma doença na raiz, né? Ou não, está comprando a muda sadia ou não, né? Aí você vai falar, você plantou a raiz lavada, mas também ela leva tempo até pegar, né? Ela sente na hora de plantar, né? Nos dias após o plantio, sente, ela sente. Umas chegam a cair as folhas todas, né? Parece que morreu, depois brota. Normalmente dizem que essas são as que dão mudas mais fortes. E aqui tá o exemplo, tá vendo? Quase todas aconteceram isso, tá vendo? A gente tem um laranjal novo de 1 ano e meio. Tá vendo como é que as mudas são bonitas? Tudo de raiz lavada, né? E a gente plantou 250 mudas. Quantas mudas nós perdemos? 5. Muito pouco, muito pouco, certo? Então, eu aconselho, vai plantar, planta raiz lavada, né? Porque você tá vendo o quanto que tem de espigão, né? Você vê todas as raízes pastadeiras que são importantes. Na hora de tirar da terra, quem vai fazer o enxerto tem que tirar com cuidado para não arrebentar as pastadeiras, né? E você vê que não tem doença na raiz, né? Aí, o importante é o que a gente fez aqui. Fazer uma cova de 50 de largura por 50 de profundidade, certo? Aí você vai plantar ali nesses 50? Não. O que a gente fez aqui? A gente abriu a cova, deixamos 1 mês ela aberta, né? Aí botamos na parte de baixo calcário, deixamos ali com adubo de animal, deixamos ali pegando sol, chuva, sereno durante 1 mês, para curtir a terra, adubar a terra onde ia receber o enxerto. Aí depois nós pegamos e botamos fizemos um sanduíche ali praticamente, né? Camadas, calcário, adubo e barro, calcário, adubo e barro, até chegar numa proporção que nós conseguíssemos plantar sem cobrir o cavalo. O cavalo é a parte do enxerto que a parte da planta onde era limão galego, né? Normalmente faz enxerto de limão galego. Aqui normalmente a gente faz com limão galego. Aí o cavalo é a parte onde sai feita enxertilha que vai sair, brotar ou pé de seleta, laranja seleta, ou pé laranja natal, Bahia e etc, né? Bom, a gente fez dessa maneira, né? E o que eu aconselho? Lugar quente. Como a gente fez? A gente juntou um monte de barro, um lugar fresco, né? Fomos molhando e fizemos uma, uma pasta de barro em volta da raiz, né? A gente plantou na terra assim, que o barro ele fizemos uma goma em volta da raiz, fomos apertando, né? Fizemos uma bolsa de barro ali em volta para que refrescasse a raiz e ela não sentisse tanto o calor da terra, embora fosse um período fresco, correto? Essas são umas dicas que eu estou dando que a gente fez e deu certo. Pode ser que alguns falem, não é assim e tal, mas deu certo, aqui deu certo, né? A gente fez tudo preparando para, de acordo, para facilitar um lugar, a plantio num lugar quente, né? E tentar perder o mínimo de mudas possíveis, né? De plantio vai mais ou menos assim, né?
Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, talvez não. Observo também que um mês bom para poda aqui na nossa região, no mês de junho e julho, né? Mais junho, observo isso, né? É o que a gente tem feito e tem dado certo, né? E uma coisa que eu observo também, se for usar adubo químico, normalmente, pelo menos o que a gente já foi orientado é botar 3 vezes ao ano, né? Início, meio e fim do ano. Já quando é adubo de animal, normalmente eu coloco no mês, no período da poda, no mês de junho, que é o período mais fresco, né? E porque o adubo de animal é muito quente, né? É um período mais fresco e a planta sente menos. Eu vou mudar aqui de posição a tela para mostrar a vocês. Vamos lá. Vocês vão observar que o laranjal está com um pouquinho de mato, né? Porque a gente estava fazendo... A gente fez o plantio de aipim aqui, né? Tá vendo? O resto das ramas aqui mais finas. E o aipim chegou numa altura grande, né? Tá sendo bem grande, cobrindo quase os pés de laranja. E ficou difícil a capina nos 2 últimos meses dele. Agora a gente está aos poucos vindo de lá para cá capinando, certo? Daqui a pouquinho a gente chega aqui. Então, quando você for botar adubo nos pés de laranja, tá vendo? Normalmente botar uma distância grande do pé, né? Eu aconselho assim, você vai coroar o pé de laranja antes, né? Fazer uma coroa bem grande com enxada. Eu aconselho, tipo, você botar o espaço de quase um passo, né? Quase 1 metro pro pé, entendeu? Porque se ficar muito perto do tronco, o pé sente, né? O pé de laranja sente, né? Morrer é difícil, mas ele pode atrasar o crescimento. Eu digo morrer nesse tamanho é difícil, mas agora novo, né, recém-plantado, pode ter o risco de morrer sim. Observo, me parece que o adubo de animal, ele é mais quente do que o adubo químico, né? Mas mesmo assim o adubo químico é orientado colocar distante do pé da mesma maneira, certo? Aqui a gente usa, quando não é adubo de boi, a gente usa adubo de galinha, né? O adubo de galinha, você coloca uma quantidade menor, porque é um esterco mais quente, né? Você faz uma coroa redondinha, né? Pode ser uma... Aqui é um morro quase meia laranja, né? Tem uma inclinação. Você faz uma coroa por cima, né, do pé. Tá vendo? Aqui tá na subida, você vai fazer por trás, por cima. Porque toda chuva que bater, joga o adubo para cima do pé de laranja. Se você botar por baixo, vai levar para baixo. O pé de laranja vai absorver uma quantidade muito menor dos nutrientes que o adubo vai trazer para a planta, correto? Estou passando aqui para vocês uma experiência do que a gente faz e do que tem dado certo, né? Aqui vocês vão observar a questão da poda, que nossos pés estão precisando de poda. E são pés que alguns pés estão até com a poda errada. Eu digo nem questão de poda errada, falta de poda. Pelo seguinte, nós fizemos a opção de plantar o aipim no meio das ruas de laranja,
para aproveitar esse período que eles estavam bem menores, né, e faziam dinheiro até para ajudar a cuidar dos próprios pés de laranja. Só que os pés de aipim cresceram bastante e nós não conseguimos circular no meio das ruas, né? Eles entrelaçaram bem, porque aqui a gente botou 4 ruas de aipim, botamos bastante. O bom seria que fosse menos, mas a gente arriscou botar bastante, né? Não prejudicou, mas algumas coisas que poderiam ter sido feito melhor, a gente não conseguiu fazer, certo? Que é, por exemplo, aqui, você está vendo esse galho aqui muito comprido? Ele não era para estar assim, certo? Era para estar menor. Por quê? Você podando em cima, né? A tendência do pé é abrir embaixo, né? O pé é mais interessante que ele se torne mais largo do que alto, porque alto fica difícil de colher, né? Tudo que é mais baixo facilita na hora da colheita, né? E tem alguns pés, vamos procurar, não sei se a gente vai achar, porque na época eu andei tirando bem, mas tem alguns que ficaram, achei aqui agora, né? Que surgiram depois, né? Do aipim plantado. Vou mostrar a vocês. Ainda tem um resto de lixo de roça aqui. De lixo que a gente fala é galho, né? É tirar. Tá vendo? Esses galhos verdinhos que brotam no tronco, tem que tirar, porque ele tira o crescimento do pé, atrasa o crescimento, né? Que a gente chama de chupão, né? Ele atrasa o crescimento, tá vendo? Então, é importante tirar. A gente agora que fez a colheita, a gente vai com a serra ali certinho, tá vendo? É importante você pegar, ó, vou mostrar a vocês. A serra você corta certinho aqui, né, sem machucar o tronco, e depois passa uma tinta látex para poder secar, ajudar a secar e não dar doença, não trazer doença pro pé de laranja, certo? Aqui, vou seguindo com vocês, né, subindo, eu vou tentar achar também, o que a gente falou, um pé de laranja mais novo, que dê para eu mostrar o que é o cavalo para vocês do pé, né? Talvez para cima, aqui na nossa propriedade, aqui nesse trecho, a parte de baixo é uma parte mais forte, a parte de cima é uma parte mais fraca, então alguns pés demoram mais a crescer, talvez seja mais fácil de achar, né? Tá vendo outro chupão? Olha só, tem que tirar, né? Não pode deixar, né? Aqui você observar, a gente fez a coroa, tá vendo? Tem que ser uma coroa larga, né? Aí o que eu faço? Deixo o capim, o mato secar em volta, né? Secou agora, a gente vai puxar ele para cima do pé, em volta do pé, fazer uma coberta, uma cama ali em volta para proteger do sol, né? E colocar o adubo em volta, ou por cima ou por baixo, né? Eu prefiro botar por baixo e o capim por cima, né? Nessa distância eu coloco assim, né? Nessa distância bem longa assim, só que para a parte de cima, né? Fazer aquela meia lua em cima, né? A gente cuida assim. A gente veio fazendo a coroa, tá vendo? Primeiro para desafogar logo os pés do mato, né? Aí depois a gente vai ver como que a gente vai fazer. Se vai capinar tudo ou se vai passar um remedinho para ajudar a matar o mato, né? O sol que tem feito aqui tem sido tão forte que eu acho que não vai precisar de remédio não. Na hora da capina eu tô vendo que muito mato tá morrendo
só pelo sol e o sereno da manhã, né? Tá vendo como tá tudo branco, né? Aqui a gente botou uma caixa d'água aqui, tem outra lá embaixo. E nessa época de falta de chuva, como agora, a gente consegue, se passar, dá um exemplo, passar 2 semanas se chover, 3 semanas, a gente consegue irrigar os pés, né? Aqui, achei. Ó, aqui vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, é o cavalo. Isso que eu falo, é o cavalo da planta, né? Esse cavalo é da onde saiu o enxerto que foi feito, né? Do pé. Isso aqui tem que sair fora. É o chupão. Daqui depois a gente vai cortar direitinho. Daqui saiu um enxerto que foi feito, tá vendo? Aqui era um pé de limão galego. Aí que foi saiu o enxerto, né? Quando você for plantar, você tem que plantar 5 dedos. Tem que ficar a terra até 5 dedos abaixo do cavalo. Você não pode cobrir o cavalo, senão o pé de laranja morre, certo? Essa é a maneira do plantio que a gente veio seguindo e que eu tô passando para vocês do que a gente, da maneira que a gente foi fazendo, né? Agora, os cuidados, né, com os pés de laranja é manter a pulverização em dia, né? É importante manter em dia. Alguns preferem fazer com produtos de agrotóxico, né? E outros procuram fazer com produtos naturais, tipo calda bordaleza. Agrotóxico normalmente a gente vê fazendo com produtos como abamectin, evidência, geoprêmio e outros, né? A diferença que eu vejo vai fazer com esses produtos mais venenosos usar todo o paramento, né, para que você não venha se envenenar, né? E você poder, você fazer o uso, uma média de umas 3 vezes por ano, né? Para que, como são produtos mais venenosos, você não precisa ficar muito em cima dos pés um período muito grande, persistir na frequência muito grande, né? Então dá para você fazer um uso, claro, de acordo com a necessidade, mas o uso de uma média de 3 vezes por ano, pelo que eu venho observando, né? E assim, é uma opinião minha, tá? Eu fosse usar, se eu fosse usar produto, se eu fosse usar produto venenoso, né? Passaria nos períodos que não tivesse fruto, entendeu? Para que diminuísse o máximo possível o nível de contaminação ao fruto, né? E agora, no caso de uma calda bordaleza e outros produtos naturais, você já tem que usar, não estou falando o período certo, tá? Isso vocês procurem saber, a internet informa direitinho, mas uma média, assim como a gente faz, de a cada 40 dias. A gente costuma fazer. Aí tem que ser o ano inteiro. Requer mais trabalho e tudo, mas o risco de contaminação é menor e você consegue controlar legal os invasores, as pragas, né? É interessante. Essa é que eu vejo é a diferença, né? Aí vai da sua escolha você ver o que você vai usar na sua propriedade. É um produto mais venenoso, né? Tomar todos os preparos para que você não venha a ter prejuízo no futuro, né? É, né?
Uma coisa interessante também não tem nada a ver com isso, mas estou lembrando. Você observa que normalmente os pés de laranja novos, tá vendo uma laranja aqui atrás, né? Elas ficam queimadas em cima, né? Você vai ver que os primeiros frutos que dão no pé, normalmente você não vai conseguir aproveitá-los para venda, talvez nem para uso, né? Uma parte menor talvez para uso, porque falta galhos em cima, tá vendo? Os pés são novos, o sol que bate queima, né? Então, a tendência é o fruto ficar seco e também fica muito seco porque o pé ainda é pequeno, a terra forte puxa muito nutriente, não tem muitos galhos para jogar todo esse nutriente, então muitos vão para laranja, principalmente quando é laranja seleta. Aí dá o que a gente chama de laranja bombona, que é uma laranja muito grande e seca, né? Normalmente você vai começar a ter um bom uso desse fruto lá para o terceiro ano, né? Terceiro para quarto ano. Mas mesmo assim, terceiro ano você ainda vai ter algumas laranjas grandes, né? Não é que você não consiga vender. Você, dependendo do período que você tirar, você até vende. Se você não demorar muito a tirar, até vende. Mas é uma laranja que você vai ter que vender num preço mais abaixo, né? Para que haja algum interessado em comprar. Normalmente, o que a gente vê aqui na região, os interessados em comprar são o pessoal de pavilhão, porque eles separam no pavilhão vários tipos de laranja. Laranja grande, laranja média, laranja pequena e por aí vai, né? Aí lá tem as opções para quem for chegar para comprar vai escolher, né? Então, aqui a gente optou em plantar laranja seleta, na maior parte, e no finalzinho lá no morro, aonde é uma parte de barro, aonde eu observo aqui, a laranja pede, a laranja que pede mais barro aqui na nossa região é a laranja Natal ou Natal folha murcha. A gente plantou a Natal, né? Porque ela fica um pouquinho maior do que a Natal folha murcha e a gente escolheu porque preenche mais rápido a caixa. Eu acho que dá pra gente lucrar mais. Mas também tem um ponto de que a laranja Natal folha murcha ela carrega mais. A laranja menorzinha carrega, demora a encher a caixa, mas carrega mais, né? Mas é uma observação minha, na nossa região eu noto que a laranja Natal comum ela é mais doce do que a laranja Natal folha murcha, né? Mas a gente observa também o seguinte aqui, essa parte toda que vocês estão vendo, que é a areola, né? Aqui a gente chama uma areola mais escura, né? Não é areola branca. A areola branca não é boa, né? Para plantio. É mais uma areia, assim, aquela areia de obra, né? Aqui a areola é escura, uma areola boa, né? A gente nota, é uma terra mais ácida. E eu noto que a laranja seleta gosta muito, né? Ela gosta muito e dá uma laranja muito doce, né? E já no barro já dá uma laranja menos doce, né? Então a gente procurou plantar de acordo com o espaço pedido, né? Lá atrás a gente plantou a Natal, porque ela exige menos acidez da terra, porque já é uma laranja ácida, né? Menos acidez da terra e ela não precisa de tanta acidez para adoçar, né? Já a seleta a gente nota que precisa, certo? E são duas laranjas de tamanho, ficam normalmente tamanho maiores, grandes, médio para grande. Então a gente achou que preenche mais a caixa, vai dar um número maior de caixas, né? A gente optou em fazer um plantio de laranja não muito grande, porque normalmente aqui é eu sozinho para cuidar, né? Muitas vezes tem ajuda de algum de outro que a gente, né, chama, né? A gente às vezes troca serviço, mas normalmente a maior parte é eu sozinho para plantar. Então teria que ser. A ideia foi fazer uma chácara de laranja de tamanho pequeno, né? Se você for ver aqui, ó, com espaçamento grande, né? A gente fez um espaçamento de 5 por 5, que normalmente aqui na região eles usam esse espaçamento para passar trator, para pulverizar, então não é nossa ideia. Mas foi a ideia seguinte, era
Fazia um espaçamento grande, vou mudar a posição para vocês verem melhor. Fazia um espaçamento grande para que os pés de laranja pudessem crescer mais, abrir mais, né? Pegar bastante sol. Aqui pega sol o dia inteiro, que é muito importante para a laranja, para que ela se mantenha uma laranja doce e dê em quantidade, né? A gente fez um espaçamento grande para que os pés abram bem, entre bastante sol. E a gente pensa que, apesar de menos pés de laranja, eu com 250 pés de laranja, né, com esse espaçamento grande, adubação correta, poda correta, né, eu vá produzir o que, eu teria 500 pés de laranja ou mais, né? Nossa média na região, o pessoal planta a média, a distância normalmente 3 por 4, né, para aproveitar bastante o terreno. É uma opinião minha, não estou falando que estão errado, mas eu já acho que aproveita mais você espaçando mais de um pé para o outro, né, de uma rua para outra, de um pé para o outro, né? Eu acho que aproveita mais, porque vai plantar menos pés, mas vai carregar mais, vai diminuir a quantidade de trabalho de pé para tratar, né? Que a pessoa sente mais, não é nem na hora da capina, é na hora da poda, né? Vai diminuir o trabalho, você vai ter um pé, você vai ter a produção de 2 ou mais, né? A média aqui na nossa região eu vejo a produção pequena, de uma caixa, 2 por pé, uma caixa e meia, né? Porque planta-se muito junto. Primeiro, não preparam a terra, né, como deveria, né? Eu não digo assim a região inteira, né? Isso, assim, normalmente no estado do Rio eu vejo bastante essa deficiência. Não preparam a terra como deveria, né? Plantam uma distância muito pequena de um pé para o outro, né? Para aproveitar terreno, né? Acaba um pé fazendo sombra no outro, né? Dá pouca laranja e uma laranja de menos qualidade. Agora, os lugares aqui que vamos ser justos, tem lugares que eu conheço, né, também não são poucos, que fazem, a meu ver, essa opção, né, de uma largura grande de terreno, de um pé para o outro, né, de um pé para o outro, de uma rua para outra, né, eu vejo que eles produzem bem. Eu já vi, olha para você ter uma ideia, claro que isso daí, adubação correta, influencia que alguns lugares tem rio passando perto, aí, né? Outros têm a irrigação, né? Você tem uma ideia, né? Você vê aquele lugar, o cara que plantou 3 por 4 distância, né? Colhe uma caixa e meia, 2, 3 caixas por pé. E o que plantou 5 por 5, 5 por 6, né? Claro que não só a distância, né? Adubação correta, poda, né? Os dois fazendo direitinho, poda e adubação correta, e a diferença é a distância de pés de um produtor para o outro, né? O que plantou largo, seguindo todo o restante correto, tira 6 caixas, né? Já vi até 18 caixas, mas essas 18 caixas não é o laranjal inteiro, 40% do laranjal, 50%, né? Mas já é um número bom. E lugares onde é beira de rio, né? Mas você vê a diferença, né? Vamos seguir pelo menor número. Você vê o pé plantado perto, maior quantidade para cuidar, mais trabalho, né? Mais gasto de adubo, né? Se for usar adubo químico, mais gasto de produto químico, né? E colhendo de 1 a 3 caixas, né? Já o pé plantado lá, a distância larga, menos pés para cuidar, menos pés para podar, menos dinheiro gasto com adubo, menos dinheiro gasto com produto de pulverização, né? Menos dinheiro gasto com a diária da pessoa para tratar, se for pagar alguém para tratar, né? E com uma produção de 5, 6, 7, 8 caixas. Aí você vê que eu acho que vale a pena, né?
e você acaba cuidando melhor dos pés, né? Aqui a gente tenta cuidar como se fosse filho, cada pé é um filho nosso, né? A gente vai cuidando, né? É... Então, assim, é muito importante você pensar em tudo isso antes de plantar, entendeu? Pensar bastante para depois lá na frente não se arrepender, não levar prejuízo, né? É... Até agora a gente está seguindo mais ou menos isso. É... Claro que aqui eu vou pegando uma base mais ou menos do passado. Antigamente, aqui nossa propriedade toda era uma fazenda grande, onde meu avô fazia plantio de laranja, eram 62 mil pés de laranja. Isso foi passando para o meu pai foi passando para mim, né, as dicas, né, meus tios também, né, a gente vai aprendendo, é, né, com os ensinamentos da roça, da terra mesmo, né, a gente não afirma nada como correto é assim, tem que ser assim, não faça assim, entendeu? Mas a gente vai seguindo mais ou menos com o que a gente vai vendo que vai dando certo, né? Então, é... só que na época, assim, ele optou em fazer o uso da terra basicamente só para plantio de laranja, né? Que era a época forte, que a região, né? Era todo mundo na região plantava laranja, todo mundo produzia laranja, né? E que criou até essa fama, né? Até como o melhor laranja do mundo, não preciso nem falar onde é, né? Então, aqui a gente optou em fazer plantios pequenos, porque antigamente tinha muito trabalhador, hoje a gente não tem trabalhador. Você procura, não acha, né? É um número muito reduzido que muitos proprietários disputam esses trabalhadores, né? Hoje a gente não tem trabalhador e normalmente acaba nós proprietários cuidando praticamente sozinho. Então não adianta fazer plantio grande, né? E você deixar largado, correto? A gente optou pelo quê? Fazer uma pequena plantação de laranja, fazer uma pequena criação de boi de corte, fazer uma pequena criação de boi de leite, fazer uma pequena plantação de raiz de mandioca, né, de acordo com o período do ano. Outro período, fazer uma pequena plantação de abóbora, né? E aí você planta um pouco de batata doce, você planta, né, um pouco de quiabo, um pouquinho de cada coisa, né? Algumas coisas para o consumo próprio, né? Outras você vende um pingado aqui, um pingado ali, né? Fazer plantação, uns plantios de mamão, né, em menor quantidade. Você vai tendo um pouquinho de cada, porque muitas vezes aparece na sua propriedade aquelas pessoas que fazem a venda como camelô na rua, aí sempre procuram, tem mamão, tem limão, né? Numa única chegada da pessoa, eu quero comprar 3 caixas de laranja, mas eu quero também comprar uma caixa de mamão, eu quero comprar uma caixa de limão, eu quero comprar 2 caixas de aipim. Aí você naquele dia faz um dinheirinho que é o quê? Para ajudar. Isso eu estou falando da experiência do pequeno produtor, né? Do pequeno produtor. Então, para a pessoa que está na roça e não tem aquela intenção de ficar rico rápido, ou talvez não ficar rico, né? Mas se manter da roça, né? Tendo uma vida simples e tranquila, né? Ajuda nas contas, né? Aí você pega, como eu já falei em outros vídeos, você faz uma criaçãozinha de 50, 100 galinhas poedeiras, né? Aí você consegue uma média ali de 25 a 50 dúzias por semana. Aí você vende essas dúzias a R$ 13, que é a média hoje aqui na região. Aí você já tira um dinheirinho, você faz um laranjal, né? Tratando bem, você tira uma quantidade boa de caixa de laranja e você vai, né, pegando um pouquinho de cada,
né? Talvez dependendo do, se for planejado o período que você plantar, que você for criar, você vai tendo dinheiro o ano inteiro, correto? E alguns períodos do ano até acaba de tendo dinheiro no mesmo período e você fazendo uma renda maior, né? Tem que saber, assim, a pessoa, pequeno produtor e a pessoa que quer ter uma vida simples de roça, tem que saber administrar o dinheiro o ano inteiro. Porque tem ano também, por exemplo, você planta, vou plantar o aipim, né? Eu estou dando exemplo do aipim porque é o que a gente costuma fazer em mais frequência. Tem ano que vai dar muito, tem ano que não vai dar quase nada. Porque a gente depende do tempo, né, da natureza, depende de Deus, né? Então, depende. No caso a mandioca, teve muita chuva, tem risco de perder. Teve pouquíssima chuva, tem o risco de produzir pouca raiz, né? Você vai contando em parte com a vontade de Deus, né? Com a natureza. A pessoa para viver na roça né? Contar com a natureza, porque não é só com o seu trabalho, não, né? E saber. Normalmente a gente observa pé de laranja. Ano passado, os pés na região carregaram. Dava flor, dava a coisa mais linda. Carregaram que parecia que ia quebrar. Esse ano, ninguém tem laranja quase, não deu quase nada. Então, é saber que o ano que produzir muito, se prepara que o ano seguinte provavelmente vai produzir pouco. Eu tiro de conclusão pelo seguinte, isso é uma observação minha. Um ano o pé produziu demais como produziu ano passado, ano seguinte vai produzir pouco, porque o pé tem que descansar, né? Tem que descansar. Um exemplo, a gente tem um pé de tangerina pocã, que é de uso lá de casa, daqui de casa, né? Não é nem para venda não. E ano passado a gente produziu, ele deu 8 caixas. Ele deu tanta, eu nunca tiro o pocã dele para vender, mas ano passado, como deu muito, eu falei, rapaz, eu vou vender, porque senão o pé vai quebrar. A gente estava escorando, mesmo assim alguns galhos ainda quebraram, a gente escorou bem. E conforme ia tirando, já tinha outras pequenininhas, coalhadas de tangerina pocã. 8 caixas, é muita coisa para um pé só de pocã, né? Normalmente o pé de pocã é um pé que não cria muito volume, normalmente cresce mais para cima, não cria muito volume. 8 caixas, né? E normalmente deu muito. Esse ano, interessante, a gente já tá lutando com ele, que tá na luta para não morrer. Já é um pé antigo, né? A gente vinha tratando bem, mas tá naquela luta, porque deu muito, né? Esse ano ele já tá no descanso. Na luta para não morrer, tá no descanso. No caso, ele luta para não morrer porque já é um pé muito velho. Deu mais, acho que ele vai à frente, mas ele tá no descanso, né? E eu observo na região, os pés de laranja esse ano estão produzindo pouco, porque deu muito ano passado, esse ano vai descansar, entendeu? É a ordem natural das coisas, igual aquela coisa. Um dia você trabalhou demais ao extremo, no dia seguinte você tem que descansar, senão o seu corpo para, né? Por isso que é importante, assim, no caso da gente, manter uma regra de trabalho diária, né? Para que não se exceda demais num dia, para no dia seguinte não conseguir fazer nada, né? Na roça tem isso também, né? Eu observo isso. Ainda mais eu que vim da cidade, quando a gente chega, o ritmo ainda é mais devagar, a gente tem que se adequando, né? Hoje, graças a Deus, a gente está pegando, tô conseguindo pegar o ritmo de roça, já faz um tempo. Mas, eu costumo dizer, já estou partindo para outro assunto, mas eu acho que pega um pouquinho. A pessoa da roça vai para a cidade, ela consegue se virar bem. Agora, a pessoa da cidade que vai para a roça tem mais dificuldade, porque o trabalho da roça é um trabalho muito mais pesado, né? É um trabalho mais minucioso, né? É um trabalho mais cansativo, né? Então, assim, a gente leva um tempinho até a gente conseguir se adequar, né? Eu já estou aqui na roça tem 9 anos, né? Já deu, né, para começar a ir se adequando, né? Aí, bom,
a ideia não é falar de mim, é falar da laranja, né? A gente já falou bem. Não tem muito o que falar aqui. O que resta aqui é o seguinte também que me veio na memória assim, uma praga que eu venho vendo que vem surgindo na, no Brasil, que alguns lugares aqui já chegou, uns dizem que já chegou, outros falam que não é. O que eles chamam de amarelinho, né? É um negócio complicado que acaba com o seu laranjal, né? Aqui, o nosso laranjal não tem laranjal por perto, então o amarelinho não chegou ainda. Aqui atrás a gente tem uma mata fechada, né? Lá nos fundos temos outra lá em cima, né? E mais lá para baixo a gente tem outra. Temos uma mata aqui na frente também, lá para cima, né? E outra lá na frente. Estou falando isso porque normalmente para quebrar, diminuir a possibilidade do surgimento do amarelinho, normalmente os especialistas mandam a gente fazer plantio de árvores, muros de árvores que evitem com que o vento traga essa praga, né? Então, aqui a gente não fez, mas como é uma propriedade onde não tem plantio de laranja próximo, é mais pastagens, e a gente é rodeado de mata, acredito que por isso a gente não teve ainda a visita indesejável dessa praga, dessa peste, né, da laranja, né? Que a gente vem observando que no Brasil já se espalhou bastante. Alguns lugares aqui da região que tem muito plantio de laranja, que já é uma distância distante de nós, vamos botar uma média de 15 quilômetros da gente, 13, 15 quilômetros, já se ouve falar nesse amarelinho, né? E qual a recomendação que eles dão? De início eles vinham mandando passar com frequência um remédio chamado Evidência. Mas ouvi falar que não funciona, ele atrasa só, né, o amarelinho. Né? Isso assim, não estou falando que é o certo a fazer, é o que orientaram a gente caso viesse a aparecer. E a gente veio observando algumas pessoas que fizeram, o nosso não apareceu, mas a gente veio observando algumas pessoas que fizeram e simplesmente só atrasou. E vinham podando os galhos que surgiam o amarelado na planta, nas folhas, né? Para atrasar. O amarelinho até agora, ele não tem uma cura, né? O que eles recomendam você ficar de olho nas divisas da sua propriedade, né? Que normalmente ele vem das beiradas, porque vem trazido pelo vento de outras propriedades. Os pés que surgirem amarelinho você corta fora, arranca e até onde eu já ouvi falar queima, para que não se espalhe para o resto do laranjal, né? Dá um pouco de dó, mas é importante fazer porque me parece que é o que está mais prejudicando as plantações de laranja hoje no nosso país, né? Então aqui na nossa região um pouco mais distante tem, né? Mas no nosso, graças a Deus, ainda não chegou. E observo também, parece que as chácaras mais novinhas assim, elas têm uma resistência maior. Não é que não pegue, até pega, mas observo que parece demorar mais e ele parece demorar a desenvolver mais no pé. O pé é mais novo, né? Tem uma resistência maior, mas agride também de qualquer maneira, né? Então, assim, hoje é uma praga assim que nos preocupa um pouco, né? Não tem remédio que
que acabe com ela, né? O remédio hoje é você, o pé que aparecer você vai cortando e vai queimando, né? E vai tentando impedir ou atrasar, na verdade o certo seria atrasar o máximo possível a chegada desta praga no seu laranjal, né? Se você for deixando o amarelinho, concluindo a parte do amarelinho, ele vai secando as pontas do pé, vai parando de produzir folhas. Ele vai secando, vai chegando ao ponto de alguns anos dele secar e você perder o pé, parar de dar frutos, os frutos vão ficando pequenos, não vão crescendo, né? E agora, alguns dizem na nossa região que não é amarelinho. O que tem aqui é a gomosa, que dá na raiz, né? Porque a terra já está contaminada, os laranjais passados que tiveram a doença e, né, a planta com os anos vai pegando essa doença já da terra. Bom, na verdade não tem nada certo do que seja amarelinho, gomosa, não sabemos, né? É ficar atento, né? Ambas, até onde eu sei, não tem cura, né? Uma ataca as plantas por cima, o amarelinho, de acordo com o que eu aprendi, não sei se eu aprendi certo, se estiver errado vocês me falem, e a outra atinge a planta por baixo, na raiz, né? Qual é pior? Não sei. Aí você vai falar, você está falando isso, então não vale a pena plantar laranja. Vale, vale. O lucro é bom, o rendimento é bom, né? Você cuidando bem dos seus laranjais, é, vale a pena mesmo que apareça alguma doençazinha dessa, vale a pena. Tem remédios que atrasam essa doença. Se você começou a observar aparecendo um pezinho, você corta e planta outro. Rapidinho você vai ter outro pé ali no local. E você que vai plantar laranja, saber que depois de uns certos anos você vai ter que replantar de novo, né? Porque nada dura toda a vida. Mas eu observo que a gente ainda tem uns pés de laranja antigo da época do meu avô, que era laranjal antigo. Um pé bem cuidado dura 40, 50 anos, né? Se for ainda enxerto bom, bem feito, como eu digo, a importância da raiz lavada para você ver a qualidade da raiz, né? Né? Preparado tudo, o processo para plantio, como eu falei, dura bastante, né? Agora, se não for muda feita com carinho, né? Muda bem preparada, aí é laranjal para 10 anos, né? É saber onde vai comprar, né? Alguns lugares tem especificação, tem selo, né? É legal, né? Mas no seu local, se não tiver essa opção, é procurar saber na região quem faz bons enxertos, né? Quem se preocupa com essa questão de qualidade de enxerto, saúde do enxerto, né? É muito importante. Acho que você vai conseguir ter um laranjal fazendo essa manutenção correta, tudo direitinho para muitos e muitos anos, né? Bom, é isso. A gente falou um pouquinho da laranja, né? Falei um pouquinho de duas doenças que dão na laranja. O intuito não era muito esse. Mais para frente nós faremos um vídeo falando sobre essas doenças que dão na laranja, o que a gente costuma usar, né? Né? Mais específico sobre o assunto. O assunto principal aqui deu para ver, né? Preparação para o plantio, poda, né? Cuidados, né? Com o produto, com a laranja, né? É isso aí. Agradeço a todos mais uma vez. Um grande abraço. Peço que curtam o nosso canal, se inscrevam, deixe seu like, né? Que é muito importante para nós, que a gente possa continuar crescendo, né? Somos um canal novo, a cada dia estamos crescendo um pouquinho. O nosso intuito é querer crescer,
para que a gente possa passar um pouquinho da nossa experiência aqui na roça, poder ensinar um pouquinho e também a gente poder aprender também, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.